Amigos queridos, em nome de Jesus, uma vez mais reunidos, convidamos a todos para fazermos vibrar em nós os sentimentos mais purificados, as suaves vibrações da paz, da compaixão e da piedade, para fortalecer-nos em espírito e verdade. Queremos entrelaçar os nossos sentimentos nessa força coletiva do bem em favor uns dos outros. Jesus, amado Mestre, se conosco. Cubra-nos de bênçãos nesta hora, para que nesses momentos singelos, abraçados pela natureza encantadora, aos primeiros clarões da manhã deste dia, possamos mergulhar neste manancial de luz, neste Evangelho que nutre os nossos espíritos da seiva divina e que nos prepara a cada dia mais para compromissos maiores, uns para com os outros. Que as infinitas bênçãos do seu amor envolvam os nossos irmãos que transitam pelas necessidades terrenas, clamam por misericórdia, necessitam da compaixão e recebem a piedade dos corações amantíssimos que em seu nome são conosco. Amigos queridos, responsáveis por este Evangelho, façam-nos instrumentos dignos e úteis, onde quer que estejamos, para que a nossa existência na Terra seja pautada no bem constante. Obrigada, Senhor. Obrigada, amigos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E dentro das bem-aventuranças, estamos na escolha de provas voluntárias, e dentro dessas provas nós estamos refletindo os gêneros de prova, para que a gente faça um exercício reflexivo de qual é a minha prova, em qual temática estou enquadrado, com as nuances particulares da história do espírito de cada um de nós. Então diz o Evangelho: há aqui uma grande distinção a fazer. Para vós, pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos envia, e não aumenteis sua carga às vezes tão pesada. Aceitá-las sem lamentações e com fé é tudo o que ele vos pede. Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e mortificações sem objetivo, porque tendes necessidade de todas as vossas forças para cumprir a vossa missão de trabalho na terra. Torturar voluntariamente e martirizar vosso corpo é contravenção à lei de Deus, que vos dá o meio de sustentá-lo e fortificá-lo. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Esse trecho do Evangelho que nós estamos refletindo sobre contentai-vos com as provas não significa que devamos nos acomodar diante dos desafios. Significa que nós possamos aceitar os desafios como oportunidades redentoras, que é uma diferença muito grande no que se refere às provas.
Há muitas pessoas que se acomodam naquela prova e não fazem profundas mudanças. Então, não houve aproveitamento da prova para sermos promovidos, né, para uma etapa de maior amadurecimento ou de maior resolução das dificuldades que trouxemos no planejamento reencarnatório. Muitas pessoas, além dessa acomodação, ainda têm agravantes, né? Que no caso aqui, colocam o corpo a estímulos muito destruidores. Nós fazemos escolhas por colocar o nosso corpo, esse templo que abriga nosso espírito nesta existência, nós o colocamos em estímulos destruidores, que aqui são mortificações sem objetivos, privações inúteis, abusos inconsequentes, estímulos desnecessários. E todas essas fontes onde nós colocamos o nosso corpo para mortificação, privações, abusos, voluntariamente nós nos martirizamos. E isto vai causando uma viciação. É quase que como um tropismo, a pessoa busca sofrer. Ela busca estar naquela situação e quando ela é retirada daquele ambiente das suas escolhas difíceis, ela reproduz no outro ambiente para onde ela foi transferida as mesmas questões, porque é interna. E hoje nós vemos os abusos em relação à saúde são muito expressivos. Esses estados de mortificações do corpo, privações inúteis, abusos desnecessários, eles vão encontrar ressonância em conteúdos que estão no nosso perispírito aquietados, que não era hora de manifestar ainda. Talvez nunca deveriam se manifestar nessa encarnação na forma de doenças. Mas de tanto nós estimularmos esses enquistamentos perispiríticos, eles eclodem para o corpo físico, eles somatizam no corpo físico doenças que não eram a nossa maior necessidade de passar. Então, o Evangelho está nos dizendo, não enfraqueçais vosso corpo. Torturar voluntariamente e martirizar vosso corpo é contravenção à lei de Deus e é, no caso, um verdadeiro suicídio. O mundo, nessa aparência transitória, para espíritos em estado consciencial torporoso, insonados, lentificados na moralidade, ociosos na lei do trabalho, esses espíritos buscam avidamente estímulos sensoriais fortes. É como se as sutilezas, os encantamentos não os tocassem. Então buscam o som mais estridente e dissonante, buscam os paladares os mais exóticos, com excitação das glândulas salivares, buscam situações visuais de bastante poluição de informações, buscam ritmos igualmente alucinantes para verem se sentem alguma coisa. Isso denota, porque essas são as mortificações sem objetivos, né? Os abusos desnecessários que o Evangelho está falando, mas eles buscam porque estão em estado torporoso consciencial, nada sentem que não sejam quando advindas de fortes sensações, nem estamos dizendo emoções. E se as emoções existirem, são emoções grosseiras e fortes. E esse estado vibratório virou uma constante na moral social, nos usos e costumes desta época. E isto vai acordando, não o espírito, vai acordando nos seus campos de memória situações altamente desajustadas
que não estavam no planejamento reencarnatório passar. Então, quando o Evangelho diz: aceitar as provas com fé, sem lamentações, é termos um estado de lucidez, de entender que benefício essa dor veio me trazer, na forma de doença escolhida. Que núcleo eu preciso educar em mim, que essa dor veio acordar, veio me fazer ver. E aí sim, fazermos um trabalho intenso para educarmos tendências que trouxemos no planejamento reencarnatório. Isso é o mérito das bem-aventuranças. Bem-aventurados aqueles que, tendo escolhido doenças como recursos de despertamento da consciência, o fazem de forma lúcida, com profunda aceitação da vontade de Deus em nossas vidas. O Emmanuel vai falar para nós, no livro Fonte Viva, uma lição bastante conhecida, mas que hoje cabe bem no que nós estamos refletindo, que é a lição: estás doente? Se nós perguntássemos quem de nós não está doente, raríssimos. Raríssimos. Porque nós temos os grandes exemplos da humanidade que estiveram doentes. O Chico tinha imensas doenças. O Divaldo tem várias enfermidades, muito embora, mas teve várias enfermidades. Essas enfermidades podem ser só do corpo, mas por certo estão drenando matrizes perispirituais, mas hoje podem já ser só do corpo, porque o perispírito já está harmonizado com a lei, já está limpo. Então, quem de nós não é doente? Porque se nós estamos classificados em espíritos sofredores, espíritos que ainda prevalece o mal, espíritos que ainda não temos o bem como a maior força do nosso espírito, estamos todos nesse planeta de provações e expiações. E as provas são denúncias das nossas doenças. Mas entre a forma como eu estou doente, percebo a causa e me empenho numa encarnação inteira para me redimir, é diferente daquele que adoece, mas não se importa com isto. A doença é do espírito, ou melhor, é do pensamento, e também não se importa com isso. A doença vem dos hábitos, mas também não me importo com isto. A medicina vem me cuidar, mas eu também não me importo com isso. E nem com a medicina eu vou buscar amparo. Então esse espírito está fadado a agravações das suas enfermidades. Isso é muito sério, amigos. É muito sério. Então, ele diz assim: estás doente? Todos nós, nos enquadramos nisso. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Todas as criaturas humanas adoecem, todavia são raros aqueles que cogitam de cura real. Nós ainda estamos na cura paliativa, nos cuidados da sintomatologia. Queremos aliviar o desconforto, mas sem olhar para nós mesmos e percebermos que realmente o que está em desalinho em nós. Se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa, através da boca ou dos poros, te possa restaurar integralmente. Obviamente que não está sendo desprezado aqui os cuidados medicamentosos, as terapêuticas usuais no planeta Terra, porque elas são de grande efeito, mas elas não atingem a doença. Podem tirar os sintomas, mas muitas vezes não tiram a causa. Elas não atingem o doente e
estão a serviço da doença. Então, quando nós vamos olhar uma pessoa, nós podemos olhar a doença e fazer dela toda uma doença, ou nós podemos olhar para o espírito que está com pontualmente uma enfermidade, que é esta que precisa ser atingida, e quando esta é atingida, os sintomas melhoram. Nós temos visto isso aqui inúmeras vezes nas assistências fraternas. A pessoa vem com queixas gravíssimas, físicas, e ela recebe uma só medicação, mas aquele ponto doente do ser espiritual é atingido. E aquilo começa a provocar uma catarse, liberar esses conteúdos que estão presos, vai fazendo novas compreensões, novas associações, e ela vai melhorando progressivamente. Então, nós estamos falando da terapêutica do espírito, né? O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. Se nós soubéssemos que nós nos adoecemos, a gente tem essa informação, mas eu acho que às vezes nos falta sentir o quanto 5 minutos de mágoa, quanto 10 minutos de irritabilidade, quanto 1 segundo de crueldade, o desastre que eu estou fazendo comigo mesmo. Porque tudo isso é contrário à lei do amor, né? Se nós soubéssemos de que vale a medicação exterior se prossegues triste, acabrunhado, insubmisso, queixoso, eternamente insatisfeito, se dizendo infeliz, não aceitando um plano de amor de Deus por nós para nos redimir, de que adianta a medicação? E se nós não identificarmos que o grupo de enfermidades que nos acometeu, ela tem ressonância no tipo de transgressão à lei que eu cometi. Então, de que vale esse ser acabrunhado, insubmisso, rebelde, infeliz? De outras vezes, pede o socorro de médicos humanos ou de benfeitores espirituais. Mas, ao surgirem as primeiras melhoras, abandonas o remédio ou o conselho salutar e voltas aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. Ontem falávamos, quando Jesus curou o cego de Jericó, o Bartimeu, era um espírito de perispírito limpo. E, portanto, ele já tinha feito as resoluções necessárias. E quando Jesus o cura profundamente, porque o perispírito já estava harmonizado com as leis. Porque Jesus pergunta para ele: que queres que eu te faça? Se ele está diante de um cego, pareceria uma pergunta óbvia. Mas a pergunta não foi óbvia. A pergunta foi para que Jesus percebesse se ele iria pedir alguma coisa fora da lei de Deus. Era essa a pergunta. E ele pediu: Senhor, que eu tenha visão. Que eu tenha visão. E essa visão é a visão do ser espiritual e não do corpo. Ele estava curado, porque ele já havia estado com Jesus, se redimiu perante a lei. Se talvez tivéssemos uma enfermidade que fosse para nós o remédio, nós pediríamos sim que nos tirasse o remédio. Nós pediríamos. Mas aquela enfermidade, sendo o remédio, não nos seria tirada. Essa era a pergunta de Jesus. Então, é muito importante, quando Jesus curou o paralítico, aquele que estava muito ansioso e que gritava por Jesus, que queria sair daquele estado de paraplegia
total, e que então a casa de Simão Pedro estava abarrotada de irmãos sofredores, eles fazem entrar aquela maca pelo telhado da casa e coloca no meio de todos. E esse homem clamava que queria andar. E Jesus disse para ele: levanta e anda. Ele levantou e andou. Quando de pé, ainda cambaleando, Jesus disse: vá e não tornes a pecar. Porque Jesus percebeu que a raiz dos males que o acometia estavam vivas. E ele, cambaleando, se arrastou e parou na primeira taberna para voltar ao hábito dos alcoólicos. Mas Jesus deu para ele a oportunidade de ficar livre do remédio. Mas ele é livre para suas escolhas. Ele poderia sair dali e nunca mais voltar a beber. Não é? Então, na casa espírita, as pessoas chegam com grandes dores morais, de consequências físicas. E assim que os primeiros sintomas são aliviados, elas se vão. Porque ainda estão no imediatismo de tirar um sintoma. Elas se vão. Como regenerar a saúde se perdes longas horas na posição da cólera ou do desânimo, diz Emmanuel? A indagação rara, quando justa e construtiva no interesse geral, é sempre um bem. Quando sabemos orientá-la em serviços de elevação, contudo, a indignação diária, a propósito de tudo, de todos e de nós mesmos, é um hábito pernicioso, que é o hábito da queixa, né? Da indignação. Por que é um hábito pernicioso? Porque vai acionar em nós experiências desajustadas às leis que vêm com a força toda, ficam potencializadas. Nós vemos quando a gente está numa grande indignação política, seja qual for a situação de cada país, o quanto as nossas vivências em várias reencarnações, onde nós também desatinamos multidões, conduzimos mal pessoas, onde fizemos aproveitamento indébito dos bens do próximo, onde usamos a pessoa para os nossos interesses pessoais, onde subjugamos consciências. Essa é a nossa história. Não é a história daquele infeliz que está pensando ser o condutor da humanidade, mas não é também. Também não é ele. E é muito importante nós não nos sentirmos isentos dos males, porque aquele que está isento dos males não está no fervor das emoções. Ele está na colaboração profunda ao bem de todos no seu reduto de ação, no seu reduto social, no seu reduto existencial, no reduto religioso, no trabalho profissional. Ele é o homem de bem que veio para colaborar, que veio para servir, que veio para dar os seus testemunhos do bem. Agora, quando nós ficamos dias, meses, horas, ideações fixas com as situações mais adversas do mundo em que vivemos, nós atraímos para nós aquela situação. Nós entramos na mesma faixa vibratória. Olha que interessante, aquilo vai nos compor também. O desalento, por sua vez, é clima anestesiante, que entorpece e destrói. E que falar da maledicência ou da inutilidade com as quais despendes tempo valioso e longo em conversação infrutífera
extinguindo as tuas forças. Nós temos estudado bastante na casa a questão da palavra, a força da palavra como expressão do nosso pensamento, né? E nós precisamos doravante, amigos queridos, não termos nenhum segundo de conversa inútil. As conversas podem ser alegres, felizes, né? Falarmos de tudo que nos ocorre, mas a inutilidade é um corrosivo. É uma inutilidade, e essa inutilidade são tempos perdidos para o espírito. Por mais se apressem socorristas da terra e do plano espiritual em teu favor, devoras as próprias energias, vítima imprevidente do suicídio indireto. Nós nem sabemos avaliar o quanto a chegada da grande maioria de nós é por suicídio indireto, ligado aos abusos, ligado às enfermidades, como são doenças escolhidas provacionais, que não saneamos a causa, só queremos redimir os sintomas. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Desapega-te de bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino, de acordo com a lei do uso, e lembra-te de que serás, agora ou depois, reconduzido à vida maior, onde encontramos sempre a própria consciência. Enriquece os teus fatores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno. Essa é a cura do espírito, né? Busca a intimidade com a sabedoria pelo estudo e pela meditação. Não manches teu caminho, diz Emmanuel. Guarda a lealdade ao ideal superior que te ilumina o coração e permanece convicto de que se cultivas a oração da fé viva em todos os teus passos, aqui ou além, o Senhor te levantará. Nós estamos refletindo então sobre as provas escolhidas no grupo das doenças e o quanto ainda a doença gerando dor é necessário para o despertamento do espírito, né? Então, nós vamos encerrar hoje e fazer a prece. Jesus amado, meigo pastor da Galileia, doce amigo, reúna-nos em seu aprisco de amor. Estivemos por caminhos escusos e nos apartamos do grande rebanho, e eis que são chegados os tempos em que temos sido amealhados pela força do seu amor, que nos reconduza à casa do Pai pelos caminhos da caridade. Mestre amado, que a sinalização do seu amor sejam as marcas que trazemos em nosso íntimo a nos arrastar para a luz da verdade. Ensina-nos, Senhor, a doar o que trouxemos de melhor, a servir, sem perguntar a quem ou até quando, para que a nossa existência na terra seja pautada no bem constante. Fortalece-nos o ânimo, Senhor, para que nos momentos de vacilações e titubeios tenhamos a nossa fé a sustentar o nosso equilíbrio. Que a humanidade da terra, Senhor, neste período de conturbações necessárias,
possa continuar recebendo das caravanas socorristas o amparo necessário. Oramos, Senhor, por todos aqueles recém-chegados ao mundo espiritual, para que sejam recebidos por aqueles que verdadeiramente os amam. Vibramos, Senhor, por todos aqueles registrados em nossos cadernos de vibrações, para todos os lares de todas as famílias vinculadas aos nossos sentimentos. E confiantes dizemos: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade entre os homens, hoje e sempre. E que assim seja, Senhor.